Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre dois campeões do UFC, o campeão peso médio, Khamzat Chimaev, e o campeão meio pesado, Alex Pereira, o Alex Poatan. E por que eu vou falar dos dois? Porque o Chimaev deu uma declaração, mais uma, né, falando aí do Poatan. Então eu vou ler primeiro o que ele falou e depois a gente vai olhar alguns números aqui dos dois para ver, para ter uma ideia se realmente é uma boa luta para ele ou não. Enfim, vamos começar aqui com as declarações dele. Ele falou isso aqui primeiro: se você me perguntar, é claro que eu adoraria lutar pelo segundo cinturão. Ele falou isso no podcast Badaev, tá? E aí ele continua: não é segredo pra ninguém. O cara que tem o cinturão até 93 quilos agora é um ótimo adversário pra mim, exceto se eu ficar imprudente em pé com ele. Ou seja, segundo ele, claro, o risco maior é ele ficar ali na trocação e de forma imprudente. Na verdade, eu nem acho que é só ficar de maneira imprudente, só dele ficar em pé, mesmo que de maneira prudente, eu já acho extremamente perigoso. Lembrando, o Chimaev era do meio médio, né? 77 quilos, beleza, ele era bem grande, subiu, ficou ok ali no peso médio. Agora, meio pesado é complicado, porque o Poatan, mesmo no meio pesado, não é um cara na média ali, ele é muito grande, né? Ele é bem alto e tá ficando cada vez mais forte aí, mais parrudo, né? Com mais massa magra. Mas enfim, o Chimaev continua dizendo isso aqui. Dizem que ele tem muita força, mas nunca fui superado nesse quesito. Ele também lutava na categoria 84 quilos e depois subiu para 93. Então, eu gostaria de lutar na categoria meio pesado. Então, tá aí, né? Mais uma vez, ele reitera essa vontade e ele faz essa comparação, né? O Pereira, né? O Poatan lutava no peso médio. Só que assim, a gente via que ele lutava no peso médio por algum milagre, porque ele conseguia, de alguma forma, que até hoje é difícil de entender, bater o peso. Porque é diferente da Adesanya, que a gente vê que o Adesanya fisicamente, né? Ele faz sentido, né? Conseguir bater o peso ali. Agora, o Poatan é muito grande. Tanto que a gente viu a Adesanya subindo pro meio pesado, não se deu bem, né? Não conseguiu vencer e tal, eu nunca nem quis voltar. Enquanto o Poatan a gente vê que luta no meio pesado, porém perdendo bastante peso. Então, assim, o Poatan realmente chama muita atenção pela capacidade de conseguir bater peso como batia. Tudo bem, a idade avançou, passou a ter mais dificuldade, tanto que começou a querer não lutar mais no peso médio, agora já tá falando bastante do peso pesado, então realmente vai ficando mais difícil. Mas ainda assim, né, é assustador como ele consegue bater peso e usar essa vantagem de tamanho, de peso, de estrutura, né, que ele tem. Então eu acho que o Chimaev, tudo bem fazer essa comparação, pode fazer a luta, mas ele é menor e provavelmente teria dificuldades com a força, tá? Eu falo provavelmente porque ninguém consegue adivinhar o futuro, mas de fato o Chimaev é muito forte, não tô dizendo que ele não é. E também não é só questão de força, é questão de técnica também. Só falei da força porque ele mesmo falou. E pra fechar, ele falou isso aqui: mas se me derem na Surdine, The Rider, o Hernandes, não me importa, só me paguem um bom dinheiro. Sempre foi assim. Se você se considera o melhor, não deveria se importar com quem terá que lutar. E isso aqui eu concordo 200%, né? Se você é o campeão, se você quer ser o maior, você vai ter que lutar com qualquer um. Não tem essa de ficar escolhendo, quero esse, não quero esse, esse aqui eu luto nessa data, enfim. Você é campeão, meu amigo, você vai ter ali que enfrentar os maiores e às vezes, como o próprio Poatan fez várias vezes, inclusive, pegando luta em cima da hora, ou às vezes machucado, enfim, né, faz parte aí do percurso. Agora, vamos dar uma olhada aqui, se pelos números das performances do Chimaev, se realmente seria uma luta tão difícil para o Poatan, tá? Vamos lá, começando aqui com a média de quedas, né? Uma média de quedas muito alta, 5,29, uma das mais altas do UFC, então realmente é um número que chama muita atenção. E o problema para o Poatan aqui não é só o número de tentativas de queda do Chimaev, é a precisão. Por quê? Quando a gente vê que os caras têm muitas quedas, geralmente a precisão não é tão alta. Agora, o Chimaev tem 55% de precisão, ou seja, ele tem um volume de quedas muito alto, só que ele derruba, ele consegue de fato derrubar mais da metade. Então isso é extremamente assustador, tá? Porque às vezes o cara tem muita queda, ou ele tem muito golpe, só que a precisão realmente não é alta. E ele não é só assim no grappling, no striking também, tudo bem. Com o Poatan, a gente nem precisa considerar a estatística do Chimaev aqui, mas só por curiosidade, ele tem mais de 4 golpes de média por minuto, o que é mais alto que a média, e ele tem 60% de precisão, tá? É uma precisão muito alta, então ele é preciso nas duas coisas ali, tá? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, nas lutas mais recentes dele, né, questão de queda e de controle, contra o Du Plessis, né, ele conseguiu 12 quedas de 17 que ele tentou. Então, realmente, muita queda, não só tentada, mas também que ele conseguiu de fato derrubar. Agora, o que chama mais atenção ainda é realmente o controle. Ele teve 21 minutos e 40 segundos de controle, isso é assustador. Se a gente desce contra o Whittaker, aí só
as lutas que duraram menos, né? Mas basicamente ele conseguiu derrubar o Whittaker 2 vezes em uma luta curta, porque acabou no primeiro round, e controlou por 3 minutos e 20. Se a gente vai ali contra o Kamaru Usman, aquela luta que teve uma performance que pro final não foi tão boa, né? Mas ainda assim ele derrubou 4 vezes um cara que é extremamente difícil de derrubar e controlou por mais de 7 minutos, que também é extremamente difícil, tá? Aí se a gente volta mais, aí é só passeio, né? Kevin Holland, teve a luta do Durinho ali, que beleza, né? Se a gente for pegar, foi uma luta dura, né? Mas ele derrubou 2 vezes e controlou por 2 minutos e 23, mas o Durinho não é muito referência, porque defende muito bem queda e tem um jiu-jitsu excepcional, tá? Mas ainda assim ele derrubou e conseguiu controlar um pouco e venceu a luta, né? Teve muitas trocas de golpes ali desnecessários, óbvio, se fizesse isso com o Poatan ia se dar mal. Mas, no resumo, são muitos bônus de performance, muitas quedas e muita precisão nas quedas e muito controle. Agora, se a gente vai olhar para o Poatan, atualmente ele tem 79% de defesa de queda. É um número muito bom, tá? 80%, né? Vamos arredondar. 80% é um número muito bom. Agora, vale sempre aquele asterisco. 80% de defesa de quedas contra caras que não tentam tantas quedas. Tá? A gente teve o Ankalaev na primeira luta, se a gente pegar a estatística, ele tentou 12 quedas, não derrubou nenhuma vez. Isso já subiu muito, né? A taxa de defesa ali, a estatística do Poatan. Porém, nas outras lutas, né? Ele sofreu tentativas de queda? Sofreu uma tentativa agora nessa última luta, né? Que o Ankalaev acabou perdendo, tentou uma queda, mas não conseguiu. Contra o Khalil Rountree não teve tentativa de queda, porque não faz parte do jogo do Khalil. Contra o Prohaska na segunda luta também não teve tentativa de queda. Se a gente vai ali contra o Jamal Hill também não teve tentativa de queda. Contra o Prohaska, na primeira luta, teve, assim, 3 tentativas de queda, tá? E o Prohaska derrubou uma vez e teve um controle de 2 minutos e 45. Então, o Prohaska não é um cara conhecido por jogo de queda e controle, porém, conseguiu sim derrubar e controlar. Contra o Blachowicz, que seria o melhorzinho aí, tirando o Ankalaev, né? O Blachowicz tentou 8 quedas, derrubou 3 vezes e controlou por 7 minutos e meio, tá? E aqui chama um pouco de atenção, porque, tem altitude. Sim, mas a altitude é pros dois, né? Ainda mais pro Blachowicz que tava fazendo esse jogo. Então não dá pra considerar, porque não tem altitude só pra um. Então não é muito referência. Agora, o Blachowicz, a gente tem que concordar. Ele não é o nível do Chimaev. Beleza, podemos questionar a questão da força, da categoria, se o Chimaev realmente teria essa força toda que ele tem, assustador, tal, não sei o quê, ok. Mas, tecnicamente, ele é bem superior ao Blachowicz. Então, o Blachowicz conseguiu derrubar 3 vezes e controlar por 7 minutos e 32. Então, assim, o que a gente consegue perceber é, de um lado, a gente tem o Poatan que de fato defende queda bem, vem evoluindo muito nesse quesito, porém não pegou tantos caras que fazem esse jogo com frequência. Não é... Na verdade, ele não pegou nenhum cara, tirando o Mihailidze, né, que foi a primeira luta, mas ele não pegou nenhum cara 100% grappler, que é o caso do Chimaev. Um cara que só vai buscar isso o tempo todo. Mesmo assim, quando ele pegou o Prohaska, quando ele pegou ali o próprio Blachowicz, teve ali o Adesanya, uma quedinha e um pouquinho de controle, mas enfim, coisas do tipo, ele acabou sendo derrubado e controlado. Então, se a gente for pegar de todos os jogos e estilos que existem, realmente o estilo no papel do Chimaev é o pior que existe para o Poatan, porque é um cara que foca 100% no grappling, tem números incríveis de quantidade de quedas e precisão nessas quedas, tá? Agora, existe, claro, o gap também do lado contrário, né? Do Poatan ser bem melhor que o Chimaev ali na trocação. E aí o asterisco, porque a gente tem a certeza que o grappling do Chimaev é melhor, certeza que o striking do Poatan é melhor. A única dúvida realmente é nessa questão de peso, se essa luta acontecesse. Se o Chimaev, beleza, nunca teve trabalho com a força de ninguém, mas será que contra o Poatan não teria? Tá, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que numa troca de força, apesar de o Chimaev ser assustador, é diferente no meio pesado, ainda mais lutando com um cara que luta na hora da luta ali com peso de peso pesado. Então eu não acho que seria tão simples assim, né? Talvez ele se desgastaria demais para conseguir derrubar, né? E aquilo, se derrubar, ele vai acabar com a luta ali logo que derrubar? Porque se não acabar, a luta no outro round volta em pé. Aí você vai ter que derrubar de novo, né? E a gente sabe que o gás do Poatan não é ruim, pelo contrário, é muito bom. E mesmo a isometria dele, a gente nunca viu ele esgotar de fazer isometria. Então, assim, é assustador, porque o Poatan, sei lá, próximo dos seus 40 anos, o cara fisicamente parece que realmente está no auge dele.
tá? Então, assim, não temos certeza dessa luta. O Chimaev vai ficar, como tá falando desse assunto, vai ficar tentando essa luta. Poatan, por outro lado, a gente já sabe que ele não vai querer, ele vai realmente querer atirar lá em cima, né? Pegar um John Jones na Casa Branca, coisa do tipo, mas não dá pra desconsiderar isso aqui, né? A gente não sabe o dia de amanhã, às vezes pode ser que aconteça essa luta. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Sabendo do que o Chimaev falou e desses números aqui, quedas, controles, aproveitamento, dos dois lados, o que vocês acham que aconteceria se essa luta fosse casada? Vocês botam fé que mesmo subindo de peso, de novo, né, o Chimaev vindo agora pro meio pesado, vocês acham que ele consegue lidar com o Poatan, ou o Poatan é grande, pesado e forte demais para ele e o Poatan venceria? Enfim, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!